Olá pessoal, boa noite, tudo bom? Estamos começando nossa entrevista hoje, mais um do semanal do programa Amor na Polis ou Amor na Urbe, na cidade. Porque o amor aqui entendido na sua dimensão de luz e alegria, que segundo o Talmud, fonte sapiência judaica, a verdadeira vida não é medida pelo tempo que passamos na Terra, senão pelo impacto positivo que causamos nesta nossa passagem, existência. E eu sou Patrícia Tomasquim, pedagoga, psicoterapeuta, capelã civil, pós-graduada da Universidade Hebraica de Jerusalém em estudos bíblicos e com MBA em gestão e administração de políticas públicas pela FGV Rio. Sou atualmente presidente do Avodá Brasil Amém e conselheiro do Conselho Gestor da Contém Amor. A Contém Amor do Instituto Amaivos é uma plataforma digital de conteúdos, produtos e serviços culturais, sociais, ligados ao amor e aos direitos humanos. E hoje nós vamos entrevistar uma pessoa muito, muito especial. Boa noite, Rita. Hoje nós vamos entrevistar o padre Davi Romero. E a nossa conversa vai ser sobre espiritualidade ecológica, tudo está interligado. E aqui o padre Davi Romero nasceu em New Iberia, Louisiana, Estados Unidos, entrou na Companhia de Jesus através da antiga província de Nova Orleans, que hoje é a província UCS. Está há mais de 30 anos no Brasil, onde chegou para estudar teologia em Belo Horizonte, Minas Gerais. Depois de ser ordenado presbítero, em 1991, trabalhou em paróquias e centros de formação da Companhia de Jesus. Ele mora e trabalha na região amazônica há 17 anos, reside em Manaus, Amazonas, onde atualmente atua como delegado do Provincial para a Preferência Apostólica Amazona, PAAM. Então estamos aqui. Boa noite, Marília querida. Boa noite, Ana Cláudia Klein. Boa noite, todo mundo. Vamos puxar aqui Rita Márcia Barbosa, Ribamar, Renato. Vamos lá, vamos convidar aqui o padre Davi. Vamos lá. Aqui. Convidando. O que eu fiz hoje? Olha só a pataquada. Eu entrei no meu perfil. No meu perfil pessoal e fiquei lá, abrindo a live. Boa noite, padre Davi, tudo bom? Boa noite, Patrícia. Alegria. Alegria estar aqui com você. Eu estava contando aqui para as pessoas que eu hoje, não sei por que, entrei no meu perfil, em vez de entrar no perfil da Contém Amor, e abri a live. Aí a minha filha veio me avisar: mamãe, você está no seu perfil. Então, aqui estamos nós. Seja muito bem-vindo, Padre Davi. Agora aqui no Rio já são 7h42 e lá na região em que o Padre Davi está são 6h42, não é isso? É isso mesmo. Então vamos começar essa nossa conversa hoje, Padre Davi. Você conta pra gente um pouco como é que foi. Você estava lá em Nova Orleans, não é isso? E aí você pensou: eu vou pro Brasil. Como é que foi isso? Não foi bem assim. Antes de entrar na Companhia de Jesus, jesuítas, eu tinha trabalhado 1 ano como voluntário na América Central, pequeno país chamado Belize. E a experiência em Belize foi muito profunda, com a natureza, com as pessoas, com a cultura. Fica à beira do mar Caribe, e ao lado de Guatemala e um pouco abaixo de México. Então, aí descobri minha vocação para ser missionário jesuíta. Aí eu voltei para os Estados Unidos e entrei na Companhia de Jesus em Louisiana. Naquele tempo era a província de Nova Orleans. Aí eu entrei com essa intuição, esse desejo, esse sonho de ser missionário na América Latina. Aí fiz o noviciado 2 anos, fiz a filosofia mais 2 anos, fiz o mestrado mais 1 ano, e no estágio pastoral entre filosofia e teologia, trabalhei num colégio
mas sempre pedindo para ir para a América Latina. Queria fazer a filosofia em México. Eu não podia. Terminando a filosofia, queria ir para a América Latina, não podia. Finalmente, depois de 5 anos pedindo, fui liberado. E eu fui primeiro para Paraguai, porque a minha província, quando eu entrei em 1980, a província tinha entrado em um convênio com o Paraguai. E a província mandou 5 jesuítas para o Paraguai. Uns 5 ou 6 jesuítas foram expulsos naquele tempo com o ditador Stroessner. Então a província do sul dos Estados Unidos enviou 5 jesuítas e todo mundo estava falando sobre isso quando eu entrei para iniciar a formação. Eu li vários livros sobre as reduções dos jesuítas no Paraguai. Fiquei encantado, animado. Então o pedido era ir para o Paraguai. Em 86, eu recebi a luz verde para ir ao Paraguai. Aí eu passei 1 ano e meio em Paraguai. E já tinha aprendido espanhol, estava trabalhando com jovens, estava no interior de Paraguai, numa antiga redução chamada San Ignacio. Ainda tinha estátuas, esculturas, objetos daquele tempo, mais de 300 anos atrás. Né? Então, foi ótimo esse estágio, trabalhando no Paraguai. Eu senti confirmado para esse trabalho missionário. Então, em vez de voltar para os Estados Unidos para estudar teologia, eu pedi para continuar a América do Sul. E o lugar mais próximo que tinha teologado foi Brasil e Belo Horizonte. Então, é isso que me trouxe para o Brasil, para estudar teologia com a intenção de voltar ao Paraguai. Mas, depois de 3 anos no Brasil e conhecendo especialmente o Norte e Nordeste, eu senti uma outra chamada de ficar no Brasil. Tinha desafios gigantescos. Né? Paraguai tinha necessidades, mas não do tamanho do Brasil. E era um tempo muito interessante para a igreja, no início dos anos 90. Então, meu provincial dos Estados Unidos aprovou meu pedido e me deixou 3 anos. Depois da ordenação, fiquei 3 anos na Bahia. E depois de 3 anos, eu pedi mais 3 anos. Você foi fazendo a rota do ouro, né? Foi em Minas Gerais, depois foi para a Bahia. Foi para a Bahia, e de Bahia subi para a Amazônia, né? Da cultura da seca para a cultura da água. E a Amazônia, realmente, eu gostei muito de Minas, gostei muito da Bahia, mas em Amazonas eu sentia muito em casa, porque é muito parecida com a minha terra, Louisiana. Calor úmido, chuva, muita água, rios, lagoas, até o mar temos. E toda uma cultura ligada ao calor, né? Então, em Manaus, e muito peixe, né? Também muito peixe, aqui muito peixe. Então, eu senti muito em casa aqui em Amazonas. Né? Então, olha só, enquanto você fala, você está recebendo muitos corações, viu? Muitos corações, assim, vários, chuva de corações para você. Várias pessoas. O povo muito carinhoso, né, Patrícia? O brasileiro muito carinhoso. Né? Estão aqui. Eu acho que é mais do que isso, hein, Padre Davi, mas tudo bem. Me diz uma coisa, eu acho que é um carinho especial aí com você. Quando você diz assim que você queria vir para cá e foi negado, essa negativa ainda lá nos Estados Unidos, antes de você ir para o Paraguai, era uma negativa relacionado às missões da instituição ou era alguma coisa relacionada a preparo? Como é que é isso? Assim? Você falou que você pediu 3 vezes. Aconteceu o seguinte, anos antes que eu comecei a pedir, a província mandou uns 4 jovens para o Brasil. Uhum. E 3 deles encontraram brasileiras. E deixaram... Abandonaram o hábito, assim que diz, não é? Então, esse foi um baque muito forte
para a província. E parece que ficaram mais com muito cuidado de esperar mais tempo a pessoa seja com mais maturidade, mais seguro na vocação para enviar para a América Latina. Então, o contexto foi isso. Mais vocacionada, né? Muito bem. Então, tá assim, agora entendi. Eu falei, mas por que... Então, eu também não entendia a preocupação deles, né? Era o contexto, porque foi uma experiência que marcou muito a província, de perder 3 jovens muito bons, né? Porque, sabe, né? Calor humano. Calor humano. Calor humano. Acontece, né? Eu tenho um amigo muito querido que foi padre também, abandonou o hábito. Ele hoje é vereador pelo PT, faz um trabalho muito sério aqui, que é o Raymond, né? É um vereador do Rio de Janeiro muito, muito dedicado. E ele foi, ele abandonou o hábito. Então, vamos lá. E você foi para Minas, de Minas para Bahia, né? Quer dizer, conheceu a cultura mesmo do sertão, conheceu seca, sim. A seca. Foi em Capim Grosso, né? Que fica no sertão, e foi um tempo de seca mesmo. Aí aprendi muito com o povo da Bahia, com sofrimento, né? A vida não é fácil, mas sem água é muito sofrido. E o Nordeste, partes, né, várias áreas do Brasil, do mundo, né, passa por essa experiência de falta de água, né, andando quilômetros para pegar água barrenta, né, para utilizar cozinhar, lavar as coisas, muito difícil. Sabe que eu nasci no Rio de Janeiro, sou carioca da Gema, mas fui pequenininha para Juazeiro da Bahia. Então eu fui criada em Juazeiro da Bahia e estudava em Pernambuco, ali às margens do Rio São Francisco. Petrolina, né? Em Petrolina, exatamente. Era só atravessar a ponte. Meu pai era o Rio São Francisco, né? Rio São Francisco, exatamente. E aí convivi com essa cultura toda, né? A minha formação de infância foi toda dentro da cultura daquela região ali. Né? Aquele povo me ensinou muito o que significa ter fé. Do Brasil fica lá naquela região, né? Quer dizer, não tem água em cima, mas tem água subterrânea. Né? Então, mas o nordestino é sobretudo um forte, não é isso? Então a gente sabe, uma fé profunda, uma fé que sabe esperar, sabe confiar. É impressionante. A preocupação, muitos deles, além de estar com a família, eram os bichos, né? De ver o gado emagrecendo até o ponto de cair, né? E ficando, vender, não vender, esperar chuva, era um sofrimento. Muita fé em Deus. Como era o seu trabalho? Eu vou falar aqui como judia, né? Porque eu não sou. Como era o seu trabalho naquela região? Você ia às casas? Eu convivi com padres, né? Naquela região, obviamente, mas não era a cultura da minha casa, né? Como é que era isso? Você ia na casa o grande trabalho naquele tempo era a formação do povo, né? Capacitando eles para se encontrar nos grupos, as famílias, dispersos, né, pelo sertão. Capim Grosso, naquele tempo, tinha uns 40 comunidades na zona rural. Então, parte do trabalho era atender um pouco a cidade e depois atender a zona rural, as lideranças, especialmente, fortalecendo eles na formação bíblica, na formação pastoral, os valores cristãos e assim, formação bíblica, tudo isso para ajudar eles continuar anunciando a boa nova, né, para as famílias naquela região tão sofrida, né? Então tinha uma escola de formação em Juazeiro, né? Não sei se lembra o José Comblain, que era acho que belga, né? Muitos anos no Brasil, no Nordeste, um padre que escrevia muito e fundou, né, escolas de formação
para as lideranças, né? Assim, acolher essas pessoas por vários dias, semanas, um curso muito bonito, pé no chão, né? É chamada Teologia da Enxada, né? É bem ligado à vida, né? Para lidar com os desafios, né? Da seca, da falta de recursos, crise alimentar, climático, tudo. Né? Adorei esse nome, a teologia da enxada é muito bom, né? Porque às vezes o que a gente vê é que se forma uma certa elite que fala quase um linguajar muito distante daquilo que o povo precisa, ou quer ouvir, ou entende como sendo principal, né? Então é muito lindo que você traga essa teologia da enxada, porque é alguma coisa muito próxima, né? Então aí da teologia da enxada, dessa formação, você vai para o Amazonas, né? Amazonas, para Manaus. Lá não tem comida caju, não, né? Mas tem mandioca, maniçoba e vários peixes, não é isso? Tem cupuaçu, tem açaí, tem muito peixe, né? Dezenas de espécies de peixe, toneladas de peixe, né? Que os rios são abençoados, né? Mas precisam ser cuidados, né? Então eu deixei a cultura da seca para a cultura da água, né? Eu vi mais água em uma semana em Manaus que eu via em todo o ano, né? No sertão. É impressionante, né? Então aqui os desafios eram outros, né? Era a pastoral na cidade urbana, né? Que naquele tempo Manaus tinha 1.500.000 pessoas, hoje tem mais de 2 milhões de pessoas, né? Então era aquele êxodo da zona rural para a cidade, procurando trabalho, meios de educação, saúde e tal. Então a cidade, né, crescia sem a infraestrutura, e tivemos uma paróquia na periferia, né, que a gente atendia. Então essa foi outra aprendizagem com o povo. Muitos tinham migrado, né, do interior de Amazonas, ao Pará, a outros estados do Nordeste, e foi outra cultura, outro ritmo de vida. Aqui a frase que a gente usa, aqui é o ritmo da canoa. Uhum. Ritmo da canoa. Um amigo, eu fui muitos anos, representei a comunidade judaica no Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, de 2015 até 2020. E lá sentavam quilombolas, indígenas, judeus, vários grupos, né, negros, de representações negras, enfim. E aí os indígenas que vinham, um deles vinha daquela região amazônica, ele levava uma semana para chegar em Brasília. Porque ele primeiro saía da aldeia dele, aí ele ia de canoa, ele ia a pé até um determinado lugar, e aí ele ia de canoa de lá para um outro lugar. Então era 3 dias de canoa, não era uma passagem de canoa, né? 3 dias de canoa. Sim. Direto, aí chegava em algum lugar, pegava um barco, desse barco ele ia para uma cidade, dessa cidade ele pegava um ônibus, e aí chegava em Manaus, e de lá pegava um avião para Brasília. Então, todas as nossas reuniões que a gente marcava, não dava para marcar de uma hora para outra, porque a gente precisava considerar os deslocamentos dos indígenas, que não é uma coisa dada, né? Não imagina. E fora isso, você tem que respeitar o tempo, às vezes tem chuva, às vezes tem enchente, então não dá para passar e tal. E o outro grupo eram os quilombolas, né, daquela região também lá de cima, de Alcântara e tal, que também eram, ou do Pará, também era um outro grupo étnico que também precisava, caminhava, né, para chegar a algum lugar para pegar. Você lá no Amazonas tem quilombolas também, né? Você teve contato com os quilombolas? Como é que... Não tanto, era mais com ribeirinhos, quando eu morava aqui na cidade, e também um pouco contato com o povo indígena, né? Aí, com quilombolas tem sido... os últimos anos tinha a Semeia, né? Semana
de Estudos Amazônia, né? E nesse encontro sempre tinha representantes quilombolas, que tem muito interessante, uma mística profunda, espírito de resistência, de luta, de esperança, muito bonito. E é um Brasil muito plural, né? Que a gente às vezes e muito diverso, que a gente às vezes não se dá conta quando a gente mora nesse núcleo aqui no Sudeste, né? E como é importante essa interculturalidade, né? De respeitar os saberes, os ritmos a riqueza, né? De tantas culturas espalhado por Brasil, né? Vamos falar dessa coisa que você faz exercícios, né, nessa conversa para convidar você aqui para a live. A gente foi recebendo, né, uma série de informações. Então você faz exercícios espirituais ecológicos. E a Ana Cláudia disse que você tem um retiro, né, com esse tema. Você pode falar um pouquinho o que é o retiro, como é que isso funciona, enfim. Sim. E onde é que ele se dá, né? Eu vou falar um pouco sobre isso e contar uma história, né, que eu uso dentro dos exercícios. Queria também agradecer a Ana Klein, esqueci no início, agradecer a Ana Klein pelo convite. Né? Estou aqui porque ela me convidou e, através desse convite, conhecer você e ter essa oportunidade de partilhar um pouco esse conteúdo. Então, 2 anos atrás, eu fui convidado para dar os exercícios espirituais para jesuítas no Sul, bem no Sul, São Leopoldo, né, perto do Rio Grande, perto da Porto Alegre. Então, a pessoa que me convidou, não seria bom você indo de Manaus levar para o povo um pouco da experiência amazônica, né, que estava preparando para o Sínodo para a Amazônia, que foi em outubro de 2019, e eu estava indo, estava todo na preparação para o Sínodo, desde o ano 2018. Então, eu sei, tá bom, é uma boa ideia. Gostei da ideia de levar também a questão Amazônia, a ecologia e tudo. Então, eu fiquei lendo alguns livros, Patrícia, e eu fiquei muito animado com o que estava lendo. Livro Leonardo Boff, Ecologia, Grito da Terra, Grito dos Povos. Excelente, né? Eu sou fã do Leonardo Boff. Ele tem lido tanto, né? Não só livros, mas bibliotecas, né? Então é uma fonte, né, de síntese de tantas áreas, né? Então esse livro muito bonito. Li também de outros jesuítas, Padre Lúcio Flávio, né, do Unicap, em Pernambuco, a católica. Também outro jesuíta chileno. Todos estavam falando sobre esse tema, né, da ecoteologia. Então, eu fiquei muito empolgado e com esse material comecei a trabalhar o retiro, ajudando também material de outros jesuítas. Aí, então, coloquei esse retiro e apresentei o retiro para os jesuítas em São Leopoldo. Lá do Sul. E no segundo, terceiro dia, Patrícia, aconteceu a tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais. Aquela reserva que, né, barragem, quebrou, né, rompeu a barragem, quase 300 pessoas, né, morreram. E com a tecnologia eu consegui tirar um pequeno clipe do YouTube para mostrar para os retirantes essa tragédia de vida e a tragédia ecológica, né? Não só a vida humana, mas a vida de tantos seres vivos em toda essa região de Minas. Só 2 anos, 3 anos depois de São Marcos, né? Primeiro rompimento, né, nesse tempo. Então, foi um impacto muito forte para todos nós, de ver, né, o rompimento dessa barragem, né? Também. Exato. Então, o retorno, né, dos jesuítas foi muito positivo, que é o grupo mais difícil para dar um retiro, né, para outros jesuítas. Então,
Vários deles pediram material, então, para mim foi um bom sinal, né? Agora, uma história que eu contei para eles, que eu queria partilhar agora, que tinha a ver com como a gente vê as coisas, né? Eu estava na Assis, Brasil, no Acre, fronteira com Peru e Bolívia. Passei 3 anos lá. Uma tarde, uma senhora veio para o escritório e disse: padre, por favor, a gente gostaria de convidar o senhor para ir para o cemitério à tardinha para pedir a bênção sobre a cova e os restos mortais do meu pai. Disse: tá bom. Mas depois eu fiquei sabendo que naquele mesmo dia, pela manhã cedo, ela levou um senhor idoso que conhecia onde o pai da senhora estava enterrado, né? Um pequeno cemitério à beira de um rio, bem no interior, 60 quilômetros da pequena cidade Assis, Brasil. E levou no Acre. Então levou outra pessoa para cavar, né? Então foram bem cedo, era 70 quilômetros, estrada de chão. Aí eles chegaram bem. Aí o senhor mostrou no pequeno cemitério onde estava a cova do pai da senhora. Aí outro homem ficou cavando, né? Aí ficou cavando. Não encontraram um caixão, não encontraram ossos, cabelo, nada. A única coisa que eles perceberam é que até uma certa profundidade a terra parecia bem fofa, bem leve. Aí eles foram mais profundo e nada. Aí chegaram à conclusão que aquela terra fofa era os restos mortais do pai da senhora. Então, com muito cuidado, eles foram colocando essa terra fofa numa urna plástica que ela tinha, né? Aí colocaram bastante, fecharam com tampa a urna e depois encerraram, né, fecharam a cova. Aí voltaram e foi a senhora que foi me procurar quando eles chegaram na pequena cidade, né? Assis. Então eu fui. Aí foi uma sensação muito... Ela abriu a tampa, né, para eu ver, né, a terra fofa. Aí pedimos a bênção sobre a cova, onde foi colocado a urna, e aí foi tudo enterrado. Aí estava final da tarde, né, acenderam algumas velas, fizemos umas orações e encerrou. Mas o que me chamou a atenção e me marcou fortemente era o fato que nós somos da terra, né? E a terra também é parte de nós. Aquele pequeno cemitério ficou um lugar não muito longe do rio. E o que acontecia? Cada tantos anos o rio subia e cobria. Então, com a umidade, com a água, com o sol, acelerava o processo de decomposição, né? E os bichos comendo tudo, né? A madeira, né? O corpo, e tudo foi transformado em natureza em terra. Então, eu fiquei pensando, né? Quando tem tantas culturas no mundo, bilhões de pessoas, antes que fazer aqueles caixões metálicos, né? E antes de colocar naquelas casinhas, túmulos, né? Tudo, foram simplesmente enterrados no chão. Às vezes simplesmente com um pano, né? E que em pouco tempo, questão de alguns anos, esse corpo se transforma em terra através da natureza. Então, isso
mexeu comigo, né? Ele pensar meus antepassados, né? E tantas pessoas, tantos bilhões de pessoas no mundo inteiro, até hoje, tem muitos lugares que simplesmente é um caixão de madeira, bem simples, e a pessoa é enterrada, e que a transformação acontece durante 10, 15 anos e pronto. Não tem evidência de mais nada, a não ser a terra fofa. É interessante, isso faz a gente refletir um pouco, né? Quando a gente pensa em estudos bíblicos, por exemplo, você tem na Torá, né? Que é na Bíblia, enfim, eu não sei como é que exatamente, a criação, digamos, do ser humano, né? O relato da criação do ser humano, que fomos criados Betzalmeinu Kedmuteinu, né? A nossa imagem, nossa semelhança, no plural, né? E aí uma das coisas que a gente já evoluiu e pode pensar, né? Que é no plural da Terra, do planeta, né? Quer dizer, de alguma forma nós não somos só uma imagem de um ser humano como a gente poderia pensar lá atrás, mas nós somos a imagem ou fragmentos da natureza, né? Somos parte da Terra. Parte da Terra, é importante, Patrícia. Somos parte da Terra, e isso vem com tudo está interligado. Né? Isso é parte de nós. Né? A visão ecológica é não ver a natureza como objeto, e sim de ser parte, né? Todos nós somos sujeitos, né? Tem uma unidade, tem uma totalidade, né? Não só da mãe, do planeta, mas, como falamos, os cosmos, né? Também olhando para o Sol, para a Lua, para as estrelas, para os planetas, né? Sentir uma ligação, sentir conectados, né? Por essas outras partes do universo, né? Nós somos todas partes do universo, do grande universo. E como parte dele a gente pode dialogar, né? Encontrar esse ponto dialógico, né? Dialogal, em que a gente conversa sobre todas essas questões e inseridos no mundo, né? De diferentes tradições, entendimentos, cultura, seja do povo da enxada, né? Seja do povo do livro, seja do povo da palavra, enfim, a gente pode ampliar isso. Importante essa consciência cósmica, né? Vamos chamar assim de consciência cósmica. Que nos leva a contemplar a beleza, né? A beleza, isso, todas as religiões, né, nas suas espiritualidades, né, possam chegar a uma certa de estar de acordo, né, de contemplar a beleza, né? Que não foi o homem que fez isso, né? Um pôr do sol, né? O nascer do sol, o canto do pássaro, né? O sorriso da criança, né? 2 dias atrás foi o dia da criança, né? E de contemplar a inocência, a alegria de uma criança, né? Recebendo um lanche, né? Uma pequena brinquedo, ou brincando com as outras crianças, né? Nos motiva para lutar, para as futuras gerações ter um lugar decente para viver, né? Então isso também inspira em nós um respeito para a criação, para a natureza, para o planeta, para os cosmos, né? E uma corresponsabilidade, né? Que os recursos não são ilimitados, né? Tem uma consciência de limite, e nós temos que respeitar esses limites, e não simplesmente gastando em excesso coisas que a gente não precisa. Isso nos traz um novo sentido, né? Um novo sentido de vida, quando percebe que tudo está interligado. A gente pode falar também um pouco de Cronos, né? De falar do tempo, né? E o tempo, e alguns pensadores e algumas pensadoras diziam, o tempo é sempre o agora, né? O tempo da ação, ele é agora, né? Você pode
fazer uma projeção, mas o tempo da vida é agora, quer dizer, o tempo da terra, o tempo que nós vivemos é agora. Então é agora que a gente precisa ampliar a nossa consciência e o nosso olhar. Em 2019, na época do Sínodo da Amazônia, eu organizei aqui no Rio, junto com Koinonia, uma vigília, né, pela Amazônia e tal, e nós convidamos, obviamente, alguns povos indígenas que vinham, porque eles estavam aqui também para um outro encontro, então foi muito bom, eles tinham ido para Brasília, estavam de passagem, porque eles caminham muito, né? Tem uma outra lógica de deslocamento, né? Que não é igual a nossa. E aprendi muito com eles, assim, porque a gente tinha, e era todo nesse espírito do diálogo interreligioso, da promoção, né, de fazer um evento que fosse também de liberdade religiosa, intercrenças, enfim. Então, convidamos também candomblecistas, o pessoal que lá atrás tinha trabalhado na época do 92, na Rio Mais 20, enfim, que está antenado aí com a Rio Mais 30. E aí foi muito interessante por esse encontro da cultura amazônica, digamos, porque esses grupos vinham de lá, com a cultura africana. E a gente teve que ali, naquele momento, fazer uma negociação, porque os povos indígenas que estavam ali disseram, olha só, não, primeiro, antes de qualquer coisa, independente do tempo que vocês marcaram, nós precisamos saudar a terra. Olha. E precisamos fazer um ritual para a terra. E aí a gente ficou naquela coisa, né? Porque a gente trabalha com esse tempo linear, estabelecido e tal, né? E tinha imprensa e a gente falou, não, ok, então vamos saudar, mas primeiro nós precisamos nos conectar com ela. Então eles começaram com o chocalho e tal, e aí caminharam e foram, aí até que começaram a cavar na areia da praia, foi na Praia do Leme, um grande buraco, né? Em que ele tinha vários níveis, que virou quase um altar depois, porque ele tinha vários níveis. E aí eles saudaram a terra, o nosso entendimento saudaram a terra, saudaram a todos. E aí eles disseram, agora nós vamos trazer água e saudar as águas, né? E aí nós fomos ali entendendo o que estava acontecendo numa compreensão cósmica completamente diferente. Mas eu sei que ninguém saiu daquela vigília desconectado, né? E a gente foi caminhando, e depois os povos também de matriz, as religiões de matriz africana fizeram os seus rituais e trouxeram músicas e movimentos e compreensões e outros. Foi muito, muito interessante, mas o mais essa aprendizagem de que existe uma conexão e que quando a gente consegue parar e ouvir, né, a alteridade, quer dizer, essa outra que está ali colocado, você aprende muito, né? E a gente se conecta de uma forma incrível, assim. Enriquece, né, o encontro. Nos exercícios espirituais eu gosto de convidar as pessoas de pedir licença no local onde o retiro está sendo realizado. E no final, além de plantar uma árvore, um gesto simbólico, eu gosto que cada um despede, né, do local e agradecer, né, que a gratidão é uma grande atitude, postura que todas as espiritualidades têm em comum, né, o sentido de gratidão. Então, agradecer esse local, as árvores, as plantas, as flores, até os passarinhos, tudo tem sido parte dessa experiência dos exercícios espirituais, bem ligado à terra, à criação, à natureza. Você acha que nós somos ingratos? A expulsão do paraíso? A expulsão do paraíso é interessante porque a gente tem interpretações obviamente distintas dessa expulsão, né? Mais uma vez um rabino me perguntou assim, Patrícia, qual foi o pecado original? Se no final das contas eles só comeram vitaminas. Adão e Eva comeram vitaminas, né? E aí depois tem aquela história que quando eles são procurados, né, são chamados, eles
não respondem à indicação de que você está falando com pessoas justas, no sentido da justiça maior, cósmica, né? Isso que a gente está conversando aqui. A esse chamado, ele deveria responder inene, estou aqui, né? Mas quando ele, né, quando a presença divina passeia pelo jardim, né, e pergunta: Aieca, onde está você? Né? Não vem essa resposta imediata e eles estão cobertos, né? E aí escondendo, escondidos, quer dizer, existe uma vergonha. E alguém falou em algum momento, que algum estudioso, que essa vergonha era também a vergonha do pão recebido de graça, né? Ou seja, e aí fomos expulsos do paraíso. Mas o fato é que a Terra continua nos dando, né? E nós continuamos sem falar e nele, né? Sem dizer estou aqui com essa consciência maior, né? Estava na hora da gente um pouco se conectar, né, a esse chamado da natureza, que é um chamado que está acontecendo, né? Quando ela vem com essa fúria, né, das águas, ou do sol, ou do vento, né, por conta das ações, né, que a gente anda fazendo por aí, e a gente inclui toda a humanidade, né, é um chamado, é um aieca, né? Onde você está? Né? E aí... no retiro, eu começo no primeiro dia com essa pergunta de Gênesis. Primeira pergunta da Bíblia: onde você está? E eu uso assim mais no sentido relacional. Onde está diante de Deus? Onde está diante dos outros? Onde está diante da natureza? Onde está diante da natureza e diante de si mesmo, né? É uma pequena pergunta, simples, mas muito profunda. Quando vê a dimensão relacional. Como estou me relacionando com a Mãe Terra? É de gratidão? É de indiferença? Você é ingrato? Não pensa nada? É assim. Então, no sentido que, né, da outra refrão em Gênesis, na narrativa, depois de cada dia, e Deus viu que tudo era bom. Tudo era bom. 2 vezes e era bom, né? Porque ele fala na terça-feira também, né? E viu Deus que era bom, e ele fala de novo. Então a gente considera que a terça-feira é praticamente um Shabat, porque o Shabat é essa parada do humano. Admiração pela criação, né? Por tudo que está dado. Encanto, gratidão, é isso mesmo, Patrícia. Eu estou quase indo para o seu retiro, hein? Agora ele acontece de quanto em quanto tempo? Ele é sazonal? Eu dei este ano, em fevereiro, em São Leopoldo, e devo ir para São Paulo em fevereiro, próximo ano. Pertinho. Também. Nossa casa é Itaici, né, perto de Campinas. É aberto ou é só para... É aberto para todos os grupos. E para a gente finalizar... Você será bem-vinda. Muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada. Para a gente finalizar... Eu sou carnavalesca, eu desfilo na Mangueira, então tem que ver se não vai coincidir, né, com esse período do carnaval. Que beleza. Mas eu fui ontem lá, a gente faz, eles chamam todo ano e tal. Mas enfim, para a gente caminhar um pouco ainda nessa parte bíblica, né? Eu acho que um outro tema que você lida, lendo o seu currículo, obviamente você lida de uma forma muito bonita com ela, né? Que é talvez uma resposta, seria a questão da violência, né? Aí a violência dada como um todo, a violência na cidade, como esse nosso programa fala de amor na polis, a gente está falando de urbe, portanto, né? Mas no texto bíblico, a violência, ela está relatada, o primeiro ato de violência, né, é produzido por Caim, né? É aquele episódio de Caim e Abel, sendo que Caim vem da raiz coné, né? Que é de compra, consumo, né? É interessante isso, né? E ele também vai ser depois o pai das cidades, ou seja,
o nascimento da cidade é um nascimento violento. Mas se a gente for, né, para o exercício ali educativo, que eu acho que tem a ver com a sua ação aqui no Brasil, né, Deus faz um papel educativo, né, com aquele episódio tão violento, né, porque era um episódio que tinha todos aí as pulsões, né, os instintos do ser humano colocados ali. Obviamente a gente pode classificar como Yetzer Hará, o instinto para o mal, né, que não é o mal em si, mas é alguma coisa que mobiliza a agressividade do humano para um outro caminho. Então, é a história da oferenda, né? Abel faz uma oferenda e Deus pega aquela oferenda, sendo porque ele fez a oferenda antes de pensar nele, ele pensou cosmicamente, né? Ele falou, não, a primeira coisa que ele fez... De gratidão, exatamente. Caim não, Caim faz o contrário, né? Ele dá a última, ou seja, ele dá a sobra, né? Bom, e aí ele fica com muita ira de Abel, né? Tem aquela discussão... Ciúme, com ciúme, com talvez inveja, que é um sentimento mais destrutivo. A Melanie tem uma história posso contar a história também? Pode. A Melanie Klein tem uma história muito interessante que ela define a inveja, porque a inveja é um sentimento muito destrutivo, né? Então ela conta uma história rápida de duas amigas que estão caminhando numa praia deserta, amigas da vida inteira, e uma delas chuta alguma coisa, aí fala, ai, aí a outra pega e vê, e é uma lâmpada dessas de metal e tal, ela fala, ai, uma lâmpada mágica, e esfrega. Na hora que ela esfrega, sai um gênio da lâmpada e diz, faça o seu pedido, né? E elas ficam assim, ai, o gênio da lâmpada tal, e ficam muito agitadas, né, com aquela opção, e aí o gênio fala, pode fazer o seu pedido. Vai fazer 3 pedidos. O gênio falou, não, é um pedido só, essa lâmpada é uma lâmpada de um pedido. E aí ela fala assim, como assim um pedido? São 3 pedidos? Aí perturba lá o gênio fala, olha, querida, é um pedido só, você faz, porque eu tenho prazo para ficar fora da lâmpada, eu volto novamente daqui a não sei quantos anos. E aí ela fala assim, mas como que eu vou fazer um pedido só se nós somos duas? E a minha amiga está comigo, ela chutou só porque eu esfreguei. Enfim, perturbou o gênio da lâmpada. O gênio falou, ok, já entendi, é justo o seu pleito. Então vamos fazer o seguinte, eu só posso conceder um pedido. Você faz um pedido e eu dou em dobro para sua amiga. O que você pedir, a sua amiga recebe em dobro. Ela ficou desesperada. E aí ela diz o seguinte, como assim? Eu que achei, eu que esfreguei, ela só chutou e tal. E aí o gênio falou, olha, é isso, né? Pegar ou largar, porque eu já vou entrar de volta. E aí ela pensa e diz a ele assim, eu quero que você me fure um olho. Nossa. E a Melanie Klein diz que a inveja é isso. Você quer destruir o outro pelo que o outro tem e você sabe que jamais terá. Né? Então ali, talvez, né, segundo Melanie Klein, a reação de Caim tenha sido não de ciúme, mas de inveja, porque Abel tinha recebido aquilo que ele jamais teria, né, que seria aquela primeira sensação. Mas enfim, voltando à história lá de Caim e Abel, ele empurra, obviamente ele não tem intenção do irmão, é uma coisa, é a violência que acontece, mas Deus vai perguntando a ele e vai caminhando com ele. E é muito educativo, é um Deus amoroso e educativo que pergunta para ele onde está. Aí a Évela Richa, né? Onde está? É aquela pergunta que a gente fez, né, antes, mas assim, onde está Abel, seu irmão? E ele responde de uma forma que eu acho que tem a ver com os tempos atuais nossos, e tem a ver com é uma reversão talvez dessa resposta, o seu trabalho. Que ele diz assim, Ashomer Ria no Ri, acaso sou eu o guardião do meu irmão? Né? Ele joga para Deus, para o outro, você não é o Todo-Poderoso. Você responsabilidade, Incrível isso. Então, eu acho que esse trabalho que você faz, eu acho que talvez seja essa a intenção também, aqui uma judia falando da intenção do Papa Francisco, né? A intenção da Laudato Si é um chamamento educativo dentro dessa amorosidade de Deus para que a gente acorde, né, para a nossa responsabilidade, né?
que a gente possa... E eu acho que a humanidade tem jeito, Padre Davi? Esse é o nosso sonho, né? Tenho também uma outra pequena história nessa linha. Eu fui visitar povo indígena, né? Passei uns 10 dias com o povo indígena, 3 pequenas aldeias. Numa aldeia, chegou o tempo da comida, né? Os caçadores chegaram com um macaco. Aí o macaco foi para a panela. Aí todo mundo ficou esperando, as mulheres preparando um caldo, né? Uma panela grande. Na hora de servir, cada pessoa recebia muito caldo e também tinha farinha à vontade, farinha. Mas na carne, a matriarca cortava um pedacinho para cada pessoa, incluindo crianças, jovens, mulheres. Todos receberam um pedacinho de carne. E com isso, sentia satisfeito. Se tivesse só comido o caldo e farinha, não tanto. Mas um pedacinho de carne, a gente ficava satisfeito. E cada pessoa recebia. Às vezes eles pensavam, não, só os homens machos, né, os fortes, iam receber a boa parte, e se sobrar, as crianças. Não. As mulheres tinham experiência e sabia pela quantidade de carne, o número de pessoas, 15, 20 pessoas, cada pessoa recebia. Isso foi um ensinamento, né, muito profundo para mim. O cuidado, que todos tinham direito a um pedaço de carne e jantar juntos, saboreando, né, esse pequeno refeição humilde, mas que todo mundo podia participar, né, de uma forma assim equilibrada, né? Muito bonito isso. Que lindo, que lindo, muito lindo. Então aí, esse tipo de cultura ajuda a cultivar o bem viver, né? A harmonia entre as pessoas, o respeito, né? E não certas pessoas pegando mais que outros, desequilibrado, né? E assim, com força. Não, era uma paz entre as famílias, cada um recebendo seu pedaço de carne, caldo à vontade, farinha à vontade, e pronto, né? E também era matado um animal que era suficiente para essa refeição. Nada de matar muitas coisas e não poder, não tinha energia, né, naquela região. Então era o suficiente para esse dia. Bonito, muito bonito. É lindo isso, e é importante essa consciência de que a gente evoluiu de uma forma muito ruim em relação à questão da alimentação, produção de alimentos, produção de carne. Então a gente hoje produz uma quantidade absurda de carne, né? Gado e essa coisa toda. Aí tem que desgastar a natureza para produzir alimentação para esse gado, né? E aí você destrói o ecossistema todo por conta dessa questão, que acaba não chegando o pedacinho do macaco para cada uma das pessoas, né? Que gera uma desigualdade, uma tristeza muito grande, porque quando você tem... É óbvio que, olha que beleza, elas fizeram o caldo, né? O caldo está com todos os nutrientes. Exato. A carne é algumas só ervas, sal, e a carne dava o sabor. O sabor e tal. Então, assim, aquela coisa de você estar incluído, estar ali e fazer parte, né? Muito lindo. A farinha que todo mundo ajudou a preparar, né? Plantar, arrancar, ralar, e todo esse processo mutirão, né? Então, é uma beleza, uma experiência muito forte. Então, também o gado, que a boa parte do gado vai para fora, né? Vai para Europa, Ásia, Estados Unidos, né? A soja, que vai sendo, né, reflorestando tantos hectares e hectares e hectares, vai para a China, para servir para engordar os porcos em China, né? Soja, né? Então, com isso, favorecendo
pouquíssima gente no Brasil, ou esses multinacionais, enquanto a destruição, né, de nosso patrimônio aqui no Brasil, da Amazônia, aí deixa a gente, nosso futuro em questão, né? Graças a Deus, final deste mês é o COP26, né, na Escócia. Isso. É um momento forte que cada vez mais gritante a crise ambiental, de energia, alimentar, social. São 17 que vão tratar. São 17 ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 169 metas. Mas muita gente diz o seguinte: eles vão se reunir lá, vão se comprometer com coisas que eles não vão fazer. Esse é o problema. Esse é o problema. E nós aqui, infelizmente, e no ano que vem, em maio, a Cúpula dos Povos, né, para a gente poder também falar sobre isso e conversar sobre isso, não só vai ter a Rio +30 e a Cúpula dos Povos, mas a questão é a seguinte: esse seu trabalho é um trabalho que amplia essa consciência planetária. Mas como que a gente consegue chegar, tocar o coração dessas pessoas que estão num processo Caim de ser, né? Num processo difícil, né? Um processo muito egoísta, muito voltado para uma conversão, né? É uma conversão, Patrícia. Que é um pouco pedido do Papa Francisco, né? Que é esse chamado que está eu até quando você estava falando eu ganhei aqui, olha, a Laudato Si, quando eu fui. Que legal. Eu também tenho o meu. Ah, muito lindo. Eu ganhei quando eu fui na época do sínodo, né? Que trouxeram o cardeal aqui para lançar a Laudato Si. Eu fui convidada lá como judia para assinar e participar disso, que foi uma alegria muito grande. Mas ele faz um chamamento a todos os povos, né? Ele sai um pouco dessa todos questão os povos, assim, né? Da religião e fala assim: existe uma espiritualidade, né? É necessária uma conversão, vamos chamar assim. Conversão, tá certo. Como você falou mais cedo, uma educação para nossas crianças e jovens, que acho que está crescente, né? Está muito melhor que 20, 30 anos atrás, né? As crianças vão pegando os valores ecológicos, cuidando do lixo, cuidando do meio ambiente, respeitando, vendo o valor, vendo que está tudo interligado. Esse é uma pequena avanço, vamos dizer, né? Em trabalhando a juventude. A pandemia, Patrícia, né? É um grande sinal desse desequilíbrio ecológico, né? Os centros urbanos cada vez mais crescentes e invadindo os habitats, né, dos animais, né, silvestres. E essa quantidade de animais mortos esperando, né, alguma coisa, né? Então eu vou lá uma bactéria, um vírus que vai desenvolvendo, passa para o ser humano, e essa pandemia que tem mudado, né, nossas vidas, né, de uma forma drástica. De uma forma extrema, porque radical somos nós no sentido da radicalidade de Paulo Freire, né? Precisamos ser radicais nos dias atuais. De radicalizar esse conceito de consciência ecológica, de espiritualidade ecológica que a gente está... Para essa conversão, né? Para cultivar essa conversão, promover. E aí eu vou te fazer uma pergunta agora de algo que eu não tinha entendido, mas você me explicou, e é bacana você falar sobre isso aqui para o pessoal que está aí vendo a nossa live, mandando corações, claro, para você aí, muitos corações, né? E tem pessoas falando, que lindo, tem pessoas fazendo perguntas aqui, mas já passaram tantos comentários, mas enfim. Esse conceito, né, que você traz de terra crucificada e a esperança de uma terra ressuscitada, que eu acho que tem a ver com esse momento aqui dessa nossa conversa agora, né? Você me explicou o que era essa terra crucificada. Sim. Se tudo está interligado, né? A Mãe Terra, Deus viu que tudo era bom, né? E tal, uma certa harmonia, funcionamento, né, desse grande ecossistema,
Então, o ser humano, nesses últimos 200 anos, né, tem aos poucos, constantemente, desequilibrando, né, essa harmonia. Então, crucificado no sentido de prejudicar, de causar danos, de ir matando, né? Quantas espécies, Patrícia, né, têm desaparecido, extintas, né, por causa das ações dos seres humanos, né? Na desmatação, poluição, os minérios, agrotóxicos, tantas formas que têm poluído e destruído a mãe natureza. Então, nesse sentido, a Terra, o planeta, sofrendo, né? Sofrendo e sendo crucificado, né? Literalmente morrendo, né? Os cientistas continuam gritando que estamos chegando ao ponto em que não tem retorno, né? Em muitas partes da nossa Terra, né? Pela destruição ambiental, né? Então, Deus, né? Para nós cristãos, né? Se encarnando em Jesus Cristo também assumiu nossa humanidade e a Terra, né? Assumiu a Terra. Então, nesse sentido, tem uma profunda relacionamento da Terra, da Mãe Natureza, com nosso Deus. Então, como Jesus foi crucificado, rejeito, abandonado e extremamente maltratado, a Terra hoje fica nessa situação, infelizmente. Então, a esperança, né? Qual é a esperança? Isso, fala um pouco do seu trabalho no Amazonas, assim, pra gente. Sim. A gente a esperança é isso, de acreditar que é possível, de cultivar esse novo paradigma ecológico, né? De sair da tecnocracia, do homem no centro, né? Antropológico, né? Para centro seja a vida, seja esse relacionamento entre todos os seres humanos com o nosso ambiente, né? Para sentir que todos somos um grande ecossistema que precisamos dar continuação, né, à obra criadora de Deus. Então, com a esperança, a gente sabe, podando, né, uma planta, uma árvore, aí vai brotando de novo, às vezes com mais força e mais beleza, né? Nós somos pessoas, o cristão, as pessoas das várias religiões, tem que ter a esperança, né? Que estamos passando realmente por um tempo difícil, que precisamos unir as forças, cultivar, promover essa conversão e deixando Deus conduzir nossos passos hoje, né? Como você diz, o Cronos é hoje, não amanhã, hoje, trabalhando para cuidar dessa casa comum, né? Para que essa casa, né, que a morte não teria a última palavra, né? Que todos nós, né, teremos a oportunidade de chegar à plenitude da vida depois da morte, né? Morremos para ressuscitar. Então nós e toda a mãe Terra, né? Você sendo sabe parte dessa grande obra de Deus, né? Da criação, a redenção e a vida em plenitude. Eu vou agora a gente tem ainda, como eu entrei lá errado hoje, no outro Instagram, então nós temos um pouco mais de tempo aqui. E aí eu queria muito usar uma analogia de algo que eu aprendi. Eu tenho um outro lado que é cozinheira. Eu cozinho, gosto de cozinhar, né? E tenho o meu filho, minha nora e minha netinha, que tem 1 ano e 8 meses, são veganos.
E aí eu tive que começar a reestruturar a forma como eu cozinho para inseri-los, né? Essa nova geração aí, ela tem 1 ano e 8 meses e já é vegana. Mas eu sei, e aí eu queria juntar com o Amazonas, né, essa região onde você vive atualmente, contribui tanto, que é a maniva, né, que talvez trazer um pouco de esperança, que é a maniva. A maniva é a parte da mandioca, não é? Que você planta. E o que eu acho incrível, é que se você planta ela na vertical, as raízes crescem para baixo na vertical. Se você planta ela na horizontal, ela cresce na horizontal. Isso é um negócio assim, você fala, cara, que coisa inteligente, né? Da natureza, de Deus, de cosmos, enfim, que é isso. Eu acho que um pouco a gente precisa resgatar, né, essa sabedoria de plantar, né, de como plantar e saber que é possível plantar de várias formas, né, que a mesma semente ela pode evoluir, se desenvolver de formas distintas e que a nossa ação sobre ela influencia na forma como ela cresce, também como ela se desenvolve, né, que é a ação do humano. Eu acho que a natureza nos ensina. Agora, o que eu gosto... Não sei se você conhece cupuaçu. Sim. A fruta. Ok. Está aqui no norte, região tropical. É muito comum aqui em Manaus. É uma coisa muito bonita do cupuaçu. Não é um fruto que você tira do pé. A sabedoria é: o cupu está pronto quando ele cai. Então não é o tamanho, não é o cheiro, né? Essa é a sabedoria. Quando cai, aí está pronto para abrir e comer, né? Suco, creme, sorvete. Então eu acho uma sabedoria, né, muito bonita, né? Isso é como Cronos, né? A ideia tem que saber esperar. E a natureza tem essa capacidade, né? E reconhecer quando cai, está pronto, e não antes. É isso, e agora eu agradeço novamente a você por essa. Está terminando já? Maravilhosa, já está terminando, já são, olha aqui, 8h46, mas a gente ainda tem uns minutinhos. Agradecer muito, muito, muito a você essa conversa deliciosa, maravilhosa, super importante aqui que a gente teve. Agradecer a Ana Clara e ao Jesuítas do Brasil por terem permitido, não negaram nada, nos permitiram entrevistar você. E eu queria deixar as palavras finais para você, e aí perguntar se existe algum exercício, né, espiritual, ecológico, que você possa nos orientar aqui nesses momentos finais da nossa live, para que a gente possa fazer com essa consciência de que na natureza é 1 mais 1 mais 1 mais 1. Cada um de nós pode fazer muito, porque a gente está interligado, né? Então... boa pergunta, Patrícia. Também eu quero agradecer mais uma vez a Ana Klein pelo convite, a sua participação. Foi ótimo conversar junto e partilhar. O exercício é a gratidão, Patrícia. Um sentido profundo de acordar e agradecer pelo ar que está vivendo, saber que todas as árvores, todas as plantas estão espirrando e nós estamos respirando, inalando, né? É uma vai e vem, né? Estamos em sintonia, estamos em harmonia com a natureza. Simplesmente isso, o respirar. Então, agradecer pelo sol, pelos pássaros cantando, pelo dia de sol, céu azul, pela chuva, a irmã chuva. Mas é ter essa capacidade de perceber, né, nosso mundo ao redor e agradecer. Como você tinha falado, né, temos que vencer a indiferença e a ingratidão, né? Não podemos ser pessoas ingratas. Estamos profundamente gratos por tanto bem recebido, né?
Aí eu escolhi, para terminar, uma pequena oração do Laudato Si, né? A oração pela nossa terra. Aí eu vou só um trecho pequeno que eu escolhi para o encerramento da nossa conversa, né? É assim. Deixa eu colocar os óculos. Deus onipotente, que estás presente em todo o universo e na mais pequenina das vossas criaturas. Vós que envolveis com a vossa ternura tudo o que existe. Derramai em nós a força do vosso amor para cuidarmos da vida e da beleza, sem prejudicar ninguém. Ó Deus dos pobres, ajudai-nos a resgatar os abandonados e esquecidos dessa terra, que valem tanto aos vossos olhos. Curai a nossa vida para que protejamos o mundo e não o depredemos, para que semeemos beleza e não poluição nem destruição. Amém. Que assim seja. Muitíssimo obrigada. Obrigada a todos os presentes aqui, a vocês que nos acompanharam nessa live. Semana que vem tem mais Amor na Polis e eu entrevisto 2 cineastas judeus, Felipe Goifman e Sérgio Bloch, e eles vão falar do filme deles sobre descendentes de judeus deportados para o Brasil durante a Inquisição. Então a gente vai conversar um pouco sobre essa temática. Você, obviamente, está convidado, todos estão convidados. Muito obrigado. Muito obrigado, uma alegria. Eu agradeço. Estamos aí, irmãos, irmanados aí na missão, nessa missão ecológica e espiritual. Todarabá. Cuidar da nossa casa comum. Né? Cuidar da nossa casa comum. Shalom. Beijo. Boa noite, querido. Tchau. Boa noite. Obrigado. Obrigada, querido.